A Lagoa do Peixe é o parque que fica mais ao sul do Brasil, ali naquela linguinha, no Rio Grande do Sul. E é um parque que tem uma importância continental, porque ele é um dos lugares onde as aves migratórias que saem lá da Terra do Fogo, no sul da Argentina, passam até elas percorrerem a longa trajetória para chegar no norte do Canadá. E é um ciclo que se repete, onde essas aves vão passar por diversos pontos desse continente, onde em cada um deles, elas vão se alimentar, elas vão procriar, elas vão se acasalar. Então tem todo um ciclo e uma fluência que é muito interessante de observar. Apesar de o nome desse parque ser Lagoa do Peixe, o que encanta lá são as aves. Tem gente que vem dos 4 cantos do mundo para tirar uma foto, para observar uma ave. E as aves, a gente percebeu que elas têm um lugar muito baixo na nossa categoria de prioridade, né? Porque a gente vê muita ave, então a gente categoriza, chama tudo de passarinho e acabou, né? A gente tenta ver um mamífero, tenta ver uma baleia, tenta ver uma coisa que é mais difícil de ver e acaba esquecendo de se encantar com as aves. Nesse parque a gente conseguiu aprofundar, entender a função, a evolução, como é que o bico funciona, o que a ave come, de onde que ela vem, para onde que ela vai, as relações entre isso, que foi bem bacana. E fez lembrar esse livro aqui. Esse livro é de um brasileiro, um estudioso de aves, o Douglas Fricke. E ele então fez um estudo, entre outras coisas incríveis que ele fez, um estudo que ele mostrou que as andorinhas voavam de São Paulo para os Estados Unidos. E ninguém sabia disso, ninguém sabia de onde elas iam, para onde que elas vinham, né? E, inclusive, nos Estados Unidos foi numa época, no começo dos anos 80, que eles começaram a ter um surto de insetos nas produções agrícolas e começaram a usar muito mais agrotóxico. Por quê? Porque não tinha andorinha chegando lá, elas comem trilhões de insetos. Então elas são um controle ambiental natural que não estava chegando lá. E aí então, com essa pesquisa, o Reagan conversou com o Brasil, que estava desmatando uma série de áreas e tirando habitats das andorinhas que não estavam conseguindo chegar lá, conseguiram reverter um pouco desse processo, não totalmente. E é muito da importância da Lagoa do Peixe. É onde vão essas aves que são importantes não só para a gente, mas aqui para o continente inteiro. Se elas não tiverem um lugar para se alimentar ali, não vão estar na Terra do Fogo, não vão estar no Canadá. Mas esse parque chama Lagoa do Peixe e efetivamente tem uma lagoa muito específica. É uma lagoa que se comunica com o mar e que é uma lagoa salobra, então tem a água meio doce, meio salgada, dependendo da maré, né, da quantidade de água do mar que vai entrar ali pela barra da lagoa. E ela é uma lagoa muito rasa. É uma lagoa, então, que em alguns pontos chega no máximo a 1 metro e tem alguns pontos que ela tem só 20 centímetros de profundidade. E a importância dela é que os peixes, eles acabam indo para essa lagoa, para peixes e crustáceos, para procriar e é um grande berçário, né, para você ter esse fluxo da vida marinha em continuidade. E por mais que a gente tenha ficado encantado com as aves que vão para ali para se alimentar desses peixes e desses crustáceos, é importante pensar que esse lago, né, ele está inserido numa grande área, que você tem dunas de um lado, você tem o mar do outro e você deveria ter os pampas e campos alagados. Só que isso não está acontecendo.
Apesar das aves e dos peixes, a gente tem uma má notícia. Esse é o parque nacional mais detonado dos 15 parques nacionais que a gente já visitou. Ele está loteado. E esse parque, então, ele emite um sinal de alerta, porque ele tem muitos contraexemplos que a gente não pode permitir e que a gente tem que ficar atento para que não aconteçam nem ali e nem em outros lugares. Nesse parque a gente viu trilhas se transformarem em estradas. Essas estradas passam carros em alta velocidade, matando animais, afugentando animais. A gente vê essas cercas, né, onde as pessoas não podem transitar, porque está ali delimitado, loteado o que é de quem. A gente vê búfalos que são originários lá da África e que estão ali mudando o curso dos rios, e com isso a gente não consegue ter a água chegando de forma correta, limpa, na Lagoa do Peixe, para que os peixes procriem, para que as aves que vêm se alimentar depois para poder migrar se alimentem, né? Então esse parque é um grande sinal de alerta para a gente. Ele está caminhando mais para ser uma área de proteção ambiental do que um parque nacional, e que é uma reversão que a gente não pode permitir acontecer. Áreas de proteção ambiental permitem que atividades econômicas aconteçam lá dentro. Parques nacionais têm uma proteção integral. Ali pode ter turismo, pode ter pesquisa científica, pode ter interpretação ambiental. E é isso que a gente precisa. Caminhar para uma proteção maior desse parque, que ele é um santuário ali das aves e dos peixes, não só por ele, mas que ele também volte a ser um exemplo do que a gente precisa ter nos parques nacionais. Hoje ele é um contra-exemplo, é altamente ameaçado, e é o que a gente tem que evitar que aconteça para não colocar em risco a nossa biodiversidade. Cercas são cercas elétricas, inclusive, que, né, a gente não vou demonstrar aqui, mas é uma cerca elétrica em seguida da outra,